Agora nós ouviremos o Eduardo Stesi, que é professor de Teoria Literária na Unicamp, publicou, entre outros, Por que Ler Dante e A Prova dos Nove, Alguma Poesia Moderna e A Tarefa da Alegria. Também é escritor, com livros como Aleijão, Cavalo sob o Martelo e Maus Poemas, assim como recentemente foi um dos curadores da exposição Variações do Corpo Selvagem. Eduardo Figueiredo de Castro, fotógrafo. Eduardo. Bom, obrigado, Davi. Queria, antes de mais nada, agradecer o convite do Davi e do Manuel para participar desse evento. É sempre uma felicidade estar entre amigos e poder falar de Pasolini. Bom, vou passar aqui o meu texto, que se chama Pasolini e a Língua da Poesia. E eu começo com uma epígrafe extraída do livro Jockey, da Matilde Cambilho, que diz assim: você citava poetas húngaros, mas nesse tempo eu só queria saber de inventar uma língua que não existisse. Bom, no princípio estava e está a poesia. Pasolini começa poeta com a publicação de Poesia a Casarça, seu primeiro livro, em 1942, e permanece poeta até sua morte em 1975. Não apenas continuou praticando a poesia, enquanto também se dedicava ao romance, ao cinema, ao teatro, ao ensaísmo. Ao longo de todo o seu percurso, fez da poesia uma espécie de elemento, a um só tempo, incoativo, inquietante, de todas as demais formas e meios de expressão. Com razão, Fernando Bandini assinalou no conjunto de sua obra uma perene tendência à poesia, uma vontade poética ininterrupta e omni-inclusiva. A poesia para Pasolini, em Pasolini, origem e vertigem, ordem e voragem. Elemento dialético, configurador e reconfigurador, que não se restringe ao plano estritamente linguístico, embora acabe desvelando um germe de língua, um grão, um veneno, em tudo que toca. Há nesse sentido, por exemplo, um cinema de poesia para Pasolini, mais afim aos fatos quase pré-humanos, nas palavras dele, ou nos limites do humano, isto é, pré-gramaticais e mesmo pré-morfológicos, que estariam na base da linguagem cinematográfica, sendo esses fatos, segundo Pasolini, a mímica e a realidade bruta, os sonhos e os mecanismos da memória, e que por isso mesmo, por essa maior afinidade com a própria origem, se oporia à captura do cinema pelo espetáculo e sua consequente conversão avassaladora à língua da prosa narrativa. E há mesmo, para Pasolini, um futebol de poesia por contraposição ao futebol de prosa. No prefácio à Ontologia Pessoal Poesia, publicado em 1970, Pasolini diz dos filmes que dirigiu nos anos posteriores a seu então último livro de poemas: todos esses filmes eu os rodei como poeta, acrescentando em nota: uso esta palavra poeta em sentido estritamente técnico. Escrever ou filmar como poeta significa para ele criar em estado de crise, que pode ser, de um ponto de vista estritamente técnico, apenas, e eu pergunto apenas, uma crise métrica, ou dito de outro modo, escrever como poeta significa, conforme já havia formulado num dos textos de poesia em forma literosa, continuar a escrever mesmo quando o silêncio seria melhor, enfrentando, preenchendo, riempio é a palavra que ele usa, a aridez com uma luxúria, libidine, de ação. Questão de intensidade, mas não qualquer intensidade. A mesma intensidade, diz Pasolini, com que se morre. Essa intensidade tem como um de seus efeitos a acentuação do caráter autorreflexivo e também autorreferente da atividade artística, isto é, da própria luxúria levada ao extremo, ato de libidine, viu ato de libidine. Nasce uma decisão, se de decisão realmente se trata, e não de um mandato sobre o qual não se tem completo domínio, e aqui eu citaria um trecho de poema: não me resta senão fazer objeto da minha poesia a poesia, se todo o resto está agora sob a esfera de uma bruta morte, a carne quer sangue. Em suma, poesia, concentração da poesia em si mesma como forma de sobrevivência, ou mais precisamente como forma de contra-morte, de afronta ao império da morte. Não esqueçamos a importância que a noção de vida terá já em alguns dos primeiros títulos de Pasolini, como Ragazzi di Vita, de 1955, e Una Vita Violenta, de 1959, mas também no título tardio, como aquele sob o qual se reúnem 3 filmes adaptados de clássicos da narrativa, realizados entre 1971 e 1974, a trilogia della Vita. E em poesia temos, por exemplo, Lex Vita ou Una Disperata Vitalità. Sobretudo nos 2 primeiros livros, a vida já é, desde os próprios títulos, contrastada dialeticamente por um elemento que revela sua intrínseca crueza. Não por acaso, a trilogia da vida sucedeu Saló, ou 120,
120 Giornate di Sodoma, de 1975, que, sobretudo depois da abjuração dos 3 filmes vitalistas, pode ser visto como o primeiro volume de uma possível trilogia da morte que restou incompleta por causa do assassinato de Pasolini. A necessidade dessa relação entre vida e morte é esclarecida por Pasolini nas suas observações sobre o plano sequência, com base numa ideia que ele provavelmente extraiu dos estudos de Erich Auerbach sobre Dante como poeta do mundo terreno, noção fundamental, aliás, para a compreensão pasoliniana da comédia. Escreve Pasolini no seu ensaio, que consiste numa vertiginosa comparação entre vida e filme, mas bem poderia ser também entre vida e poema. Cito: é absolutamente necessário morrer, porque enquanto estivermos vivos, nos falta sentido, manchiamo di senso, e a linguagem da nossa vida, com a qual nos exprimimos e que, portanto, atribuímos a máxima importância, é intraduzível, um caos de possibilidades, uma busca de relações de significado sem solução de continuidade. A morte faz uma relampejante montagem da nossa vida, ou seja, escolhe os seus momentos verdadeiramente significativos e não mais modificáveis por outros possíveis momentos contrários ou incoerentes e os coloca em sucessão, fazendo o nosso presente infinito, instável e incerto, portanto, linguisticamente não passível de descrição, non descrivibile, um passado certo, ou um passado claro, estável, certo e, portanto, linguisticamente passível de descrição, bem descrivibile. Só graças à morte a nossa vida serve para nos exprimir. A montagem opera, portanto, sobre o material do filme, que é constituído de fragmentos longuíssimos ou infinitesimais, de tantos planos sequência como possíveis subjetivas infinitas, aquilo que a morte opera sobre a vida. Podemos nos indagar se o verso, esse expediente formal que impõe uma morte provisória, pelo menos até que chegue o fim do poema, as palavras do poeta, não terá se justificado para Pasolini pela mesma razão. Se o fim do verso é algo como uma morte, o início da versificação, por sua vez, é descrito por Pasolini em mais de um ponto de sua obra como uma experiência infantil. Lê-se, por exemplo, no Prefácio à Antologia à Poesia, de 1970, o seguinte: eu não comecei a escrever versos com as cinzas de Gramsci. Comecei muito antes, exatamente em 1929, em Satile, quando tinha 7 anos apenas completados, e frequentava a escola elementar. Foi minha mãe que me mostrou como a poesia possa ser materialmente escrita e não só lida na escola. Retenha-se aí a estranheza da formulação, como a poesia possa ser materialmente escrita, com essa ênfase na materialidade do trabalho poético. A materialidade aparece aqui num sentido muito próximo daquele que a técnica terá em outros textos pasolinianos. Continua Pasolini contando de um soneto que certo dia sua mãe lhe apresentou, composto por ela como expressão do seu amor pelo filho. E então, alguns dias depois, vou citar aqui o próprio Pasolini, alguns dias depois escrevi os meus primeiros versos, onde se falava de rossignolo e verdura, e a palavra italiana escolhida como exemplo não parece ser casual, né, pois é o próprio verso, ou mais exatamente o corte do verso, a versura, que aí se inscreve deformada na rememoração, que é uma narrativa da origem da própria poesia, né, mas retomando o que ele diz: creio que eu não saberia distinguir então um rouxinol de um tentilhão, como de resto um choupo, pioppo, de um olmo. E de resto, na escola, por obra da senhora Ada Costello Toscana, minha mestra naquela inesquecível segunda elementar, Petrarca de certo não se lia. Portanto, não sei onde aprendi o código classicista da eleição e da seleção linguística. Bom, retenha-se agora essa passagem quase natural ao estilo. Então logo começa a escrever versos, e que aqui é relembrada com a devida ironia. Mas, sobretudo, se retém a noção subjacente de que as palavras, com sua estranheza primeira e última com relação ao real, e as nossas ferramentas prévias de aproximação ao real, transformam aquela relação e abrem novas possibilidades de aproximação. O real, visto através das palavras, especialmente através das palavras da poesia, que já representa uma diferença com relação à linguagem meramente comunicativa, é outro. O real se faz outro. Cada palavra é por si uma convocação à literatura, à história da literatura, mas também uma intervenção no tempo e na história, que altera forçosamente seus sentidos. Seria interessante comparar esse relato com aquele que oferece o poeta em outro ponto de sua obra, o poema biobibliográfico, conforme o próprio Pasolini define, Poeta delle Ceneri, composto entre 1966 e 1967 como resposta ao entrevistador norte-americano. Mas deixemos isso para outra ocasião. O que aí se tem, nesses 2 detalhes da narrativa oferecida no prefácio das poesias, para os quais pedi atenção, isto é, no realce da materialidade da poesia,
no destaque da diferença trazida pela poesia à percepção do real, proponho uma base para se pensar os usos da poesia na obra de Pasolini, a começar pela relação fundamental em seu trabalho poético entre o uso da língua italiana e o uso dos dialetos. Bom, então eu recomeço dizendo, no princípio estava e está também a filologia. A singularidade de Pasolini como poeta esteve em grande parte em conceber a poesia como uma operação filológica. É a poesia para ele uma arte das origens que participa do mito e da infância, também uma arte do corpo, da realidade mais primeira. No entanto, qualquer acesso a essas formas da origem, que para o poeta são desde sempre já formas da palavra, formas de saída do silêncio e de emergência da palavra, qualquer acesso só se dá de forma mediada, através da própria linguagem, de um trabalho em seu interior, no máximo engendrando ficções de imediatez, que logo se expõem, no entanto, como ficções, como fábulas. Em suma, um trabalho na materialidade, um trabalho de técnica. E este é o sentido da constante relembrança por Pasolini do seu aprendizado do verso com a mãe quando tinha apenas 7 anos, como eu já recordei há pouco. E o que, como frisa o próprio Pasolini, faz dele um daqueles poetas de 7 anos de que fala Rimbaud num poema. Mas eu dizia que Pasolini concebe a escrita da poesia como uma operação filológica. Isso, na verdade, vai envolver toda a sua obra, até o romance Petróleo, no qual essa atitude ganha sua descrição mais explícita e vívida. Ele diz assim: todo o petróleo deverá apresentar-se sob a forma de edição crítica de um texto inédito, considerado obra monumental, um satírico moderno. De tal texto sobrevivem 4 ou 5 manuscritos, concordantes e discordantes, dos quais alguns contêm certos fatos e outros não, etc. A reconstrução se faz, portanto, do confronto dos vários manuscritos conservados, entre os quais, por exemplo, 2 apócrifos, com variantes curiosas, caricaturais, ingênuas ou refeitas à maneira de, não somente, mas também do aporte de outros materiais, cartas do autor, sobre cuja identidade é um problema filológico irresolvido, etc., cartas dos amigos do autor que tinham conhecimento do manuscrito, discordantes entre si, testemunhos orais encontrados em jornais ou miscelâneas, cançonetas, etc. Existem também ilustrações, provavelmente devidas ao próprio autor do livro. Bom, para Pasolini, pode-se dizer que a filologia, em sua conjugação à poesia, foi antes de tudo um método para lidar com uma falta de origem para a própria palavra. Isto é, um modo de reconstruir, na verdade, construir uma origem que faltava. Precisamente porque se tratava de escapar à origem postulada pela educação sobre o fascismo. Exemplar disso é o relato que Pasolini nos oferece da reação de seu pai à publicação de seu primeiro livro, escrito em dialeto friulano. Mas num dialeto friulano que ele precisou inventar, pois não era propriamente sua língua materna, a mãe, afinal, falava toscano. Assim como os momentos em que ele relembra que a resenha que Contini escreveu do seu primeiro livro foi censurada pelo regime fascista, precisamente porque este descobriu no livro um potencial ofensivo que o próprio autor não intencionava. Todos os exercícios posteriores de Pasolini com dialeto devem ser vistos como tentativas de levar adiante esse potencial ofensivo, ou seja, de fazer conscientemente o que antes fizera de modo inconsciente. Mas as coisas são sempre mais complexas. Certamente não por acaso, mas como postulação implícita de um espaço entre as línguas como lugar propício à poesia, Pasolini abre Dialect, Lenga e Stil, escrito programático, composto em friulano, de abril de 1944, sobre a poesia em dialeto, com uma epígrafe traduzida ao italiano, extraída da defesa da poesia de Shelley. Na infância da sociedade, cada autor é necessariamente um poeta, porque a linguagem mesma é poesia. Essa fusão ou confusão deliberada entre linguagem e poesia, assim como entre língua e linguagem, e complementarmente língua e poesia, será fundamental na obra de Pasolini. Como se sabe, o primeiro livro de Pasolini, Poesia Casarça, saído pela livraria antiquária Mariolândia de Bolonha em 1942, reúne poemas escritos em friulano entre os últimos meses de 1941 e os primeiros do próprio ano de publicação. Na verdade, trata-se de um livro complexo, em que os poemas em friulano aparecem acompanhados por traduções para o italiano feitas pelo próprio autor, em formato, porém, de prosa. No entanto, este movimento que vai do friulano ao italiano esconde uma operação anterior, que o exame dos manuscritos revela, pela qual os poemas friulanos são eles mesmos já traduções de poemas anteriores em italiano. É o caso do primeiro poema do livro, a dedicatória, cuja versão primeira levava o título de Acque di Casarsa. Na primeira redação, aliás, quase todos os títulos, 12 de 14, encontravam-se em italiano, o que nos leva a pensar numa progressiva dialetização da coletânea, concebida inicialmente como livro de poemas italianos.
Vale notar, mais uma vez, que o friulano não era a língua materna de Pasolini. Nascera em Casarça, porque o pai, militar, ali estava lotado. A mãe era toscana. Dedicar-se à poesia em friulano, inventando uma escrita para uma poesia que até então permanecera somente oral, era um modo de frisar seu pertencimento ao lugar, assim como um modo de exercitar mais ampla e ambiciosamente aquele ideal secreto da filologia do século XX, num arco epistemológico que envolve Curtius, Auerbach, Spitzer, Pasquale, Contini, mestre longínquo de Pasolini, Amor de Long, escreverá na dedicatória do livro com palavras do trovador Geoffrey Rodel, mas também incluo nesse arco Walter Benjamin e mais recentemente os leitores de Pasolini, Giorgio Agamben e Jorge Gilberman, ideal que poderíamos descrever algo jocosamente, isto é, com aquela alegria nietzschiana diante da destruição, que é a forma extrema do amor fati, o amor pelo destino, com a reconstrução daquilo que nunca existiu. Em complemento ao dictum benjaminiano, com base numa sentença de Hofmannsthal, segundo o qual o método histórico-filológico pelo qual se lê o livro do mundo depende de se ler o que não foi escrito. Complementarmente, podemos dizer que, se a tarefa da filologia é ler o que não foi escrito, a tarefa da poesia, essa outra filologia, a filologia prática e imaginativa, talvez seja escrever o que não pode ser lido. Isto é, produzir textos que inquietam a tal modo o horizonte de leitura de seu tempo, que só uma legibilidade futura, ou antes, mais exatamente, uma legibilidade utópica, a rigor inatualizável e por isso mesmo perenemente possível, poderá aprendê-los. Gianfranco Contini, a pioneira resenha de poesia Casarça, publicada em 24 de abril de 1943 no Corriere del Ticino, resenha que o autor depois recordaria como uma das maiores alegrias de sua vida, Contini compreendeu perfeitamente a diferença da escrita friulana de Pasolini frente à tradição da poesia dialetal. Pondera Contini, cito, pareceria um autor dialetal, à primeira vista, este Pier Paolo Pasolini, por estas suas friulanas poesia a Casarça, um livrinho de nem mesmo 50 páginas, incluindo a não bela tradução literal, que ocupa a metade inferior daquelas páginas. E, todavia, se tem tolerância com o gosto dos extremos e com a sensibilidade do limite, neste pequeno fascículo divisar-se-á a primeira adesão da literatura dialetal à aura da poesia de hoje. Portanto, uma modificação em profundidade daquele atributo. Se outros poetas dialetais, mesmo os mais modernos, Contini nomeia o triestino Virgilio Giotti, o genovês Eduardo Firpo, o vêneto Giacomo Cazorzi, insistem no mundo, e aqui a expressão é do Contini, num mundo mais ou menos impressionista, nostálgico, mundo de uma melancolia já recolhida na priorística figura da sabedoria, que ganha forma poética numa métrica mais ou menos tradicional, em que o seu dialeto persiste numa posição ancilar com relação à língua, da qual uma variação apenas mais descritiva e cromática, algo de diverso acontece na primeira poesia pasoliniana. Com Pasolini e Viscontini, as coisas se dão de modo completamente diferente. E basta, por ora, figurar-se o seu mundo poético para se ter uma noção do escândalo que este introduz nos anais da literatura dialetal, considerando-se sempre que essa categoria tem razão de ser. Contini diagnostica, antes de mais nada, narcisismo, mais precisamente saudade narcisista, rimpianto narcisístico, na poesia de Pasolini. Saudade narcísica de alguém que sustenta, expressões de Contini, de alguém que sustenta um pranto perpétuo pela morte de si, donzella, né, a expressão em friulano, que é, donzella é garoto, né, giovanetto, como traduz o próprio Contini. De si, né, saudade de si, lontan fruto pecador, distante menino pecador. Vivo somente nas fontes e águas do lugar de origem, del paese, hoje tão distante, atual como espírito, justo como sopro de ar e atento ao caminho por onde passam os mortos, mãe morta, crianças mortas, que associa essas contínuas exéquias aos crepúsculos e às intempéries daquela terra legendariamente noturna e pluvial. Sigo ainda citando Contini, tais sentimentos não podem, evidentemente, ser arranjados num subproduto da alta língua literária, ainda que fosse privadamente amável como a expressão daquele rapaz e daquela provinciana felicidade. É preciso uma dignidade de língua, uma dignitas de língua, uma espécie de equivalência. E não será de modo algum, por acaso, que o dialeto adotado seja precisamente um daqueles que, pela sua estrutura fonética e especialmente morfológica diferenciadíssima, fizeram os glotólogos pensarem numa unidade linguística distinta da do italiano. Em suma, há em Pasolini uma diferença em relação à tradição de literatura dialetal, sobretudo porque, a rigor, não se trata friulano de um dialeto do italiano, mas de uma língua em si,
derivada diretamente do latim. E porque o friulano contém essa força própria do que é minoritário e que por isso mesmo não se deixa reduzir ou capturar, nele Pasolini encontraria essa dignidade linguística, de que nos fala Contini, condizente com o que poderíamos chamar de dignidade da saudade. Claro, isso ganha seu contexto mais evidente no panorama do fascismo, não esqueçamos. Bom, tudo na argumentação do jovem Pasolini em torno de língua e poesia ganha valor de metáfora. Por exemplo, a distinção entre o friulano de Casarça e arredores que ele pratica e o friulano central. Língua menor dentro de língua menor contra língua menor, língua, digamos, minúscula. Ao comparar o friulano de Casarça com o friulano central, nas páginas decisivas de um artigo chamado Suggestione onomaseologica nel Casarcese, de 1945, Pasolini chega à conclusão de que, enquanto falar central, escrito, perde um pouco do seu natural encanto, o nosso adquire encanto naquela sua evidente arcaicidade e aspereza de língua das origens. Não por acaso, no artigo de fundação da Academiuta de Língua Friulana, ou Pequena Academia de Língua Friulana, dirá que a verdadeira tradição poética a que se ligam os poetas friulanos contemporâneos não está na poesia italiana moderna, mas no Trecento, tradição não apenas italiana, mas mais amplamente românica, neolatina. Trata-se de retomar uma tradição que se ensaiou no momento de emergência da poesia trecentesca, mas que foi logo abortada pelo predomínio do toscano. Pasolini, a partir disso, dirá: a nossa estética não se fecha em si mesma, sendo uma estética do coração, não do cérebro, e por isso configurará a sua imagem o que estiver ao seu redor. Configurará a sua imagem a arte, configurará a sua imagem a política, configurará a sua imagem a grafia. E esta última deverá ser o espelho daquela estética: friulanidade absoluta, tradição românica, influências das letras contemporâneas, liberdade, fantasia. Todo um programa aí se desenha, nessa iluminação, um programa que tem em vista levar um pouco de ordem à desordenada e absurda história dos dias humanos. Trabalhamos também nós, com a nossa pequena língua, para uma pequena eternidade, mas também para o que descreve como uma pequena pátria. São todas as expressões do próprio Pasolini. Nos termos de Contini, trata-se de uma questão de pré-história, isto é, de uma luta subterrânea ou natural. Uma unidade linguística, diz Contini, tal como traçada por aqueles altíssimos naturalistas da glotologia, deve ser entendida sempre como unidade potencial. É já indício de uma relativa autonomia cultural e jurídica, mas de uma independente pré-história antes que de uma história. Aquela passiva pré-história, isto é, aquela natureza, só uma consciência literária poderia transformá-la em história. É precisamente o que diz o próprio Pasolini quando localiza no Friuli não só a sua infância, mas também o Éden linguístico que se lhe descerrou às margens do italiano. Língua das origens por trás de uma pequena língua, mas por trás de uma língua menor, noção fundamental para quem transformou a consciência filológica em motor de sua poesia, de quem em outro artigo desses anos salientará as relações entre filologia e moral, no artigo de 1942. Artigo que, não por acaso, se abre com uma epígrafe não menos marcante do que aquela de Shelley, ao circunscrever a tarefa da poesia, epígrafe agora de Paul Valéry. Diz assim: o poeta se consagra e se consome, pois, em definir e em construir uma linguagem na linguagem. Tudo aí é significativo. A tarefa do poeta é inicialmente descrita como uma forma de consagração e consumação, isto é, como uma forma de sacralização de si que passa pelo sacrifício, pela assunção da condição sácer, que será examinada por Pasolini num polemicíssimo artigo sobre o aborto saído no Correio della Sera em janeiro de 1975. Mas trata-se também da construção de uma linguagem dentro da linguagem. Não é acidental que a epígrafe seja de Valéry. É fundamental em Pasolini o modo como absorve a consciência poética dos modernos, Baudelaire, Mallarmé, Rimbaud e dos herméticos, para dar a esta um sentido por vezes antitético. Paul Celan, de modo muito diverso, também agiria assim. Veja-se sua leitura de Mallarmé, por exemplo. É crucial, seja em Pasolini, seja em Celan, dois sobreviventes da Segunda Guerra Mundial, não esqueçamos, Pasolini perdeu o irmão, Celan, os pais, a contraposição da pesquisa ética à pesquisa linguística, sem que esta, no entanto, simplesmente se cancele. Pelo contrário, é projetada ela mesma num plano ético e, mais do que ético, político, que talvez fique mais claro e mais evidente em Pasolini. Consciência literária, diz Contini, é algo de muito mais profundo que os divertimentos, mesmo agudos e federados, dos literatos. Ele está pensando no felibrismo e sua tentativa de ressuscitar literariamente o provençal, que não conseguiu, no entanto, dar nada mais que uma anedota, a expressão do
Contini, uma anedota marginal do francês. Uma variedade fortemente diferenciada, como é o caso do friulano de Pasolini, pode momentaneamente se tornar quase uma língua. Diventare quase uma língua. A sua natureza passa ao ato, isto é, a pré-história se torna, ainda que incipientemente, história. Com ímperis poética impressionante para criador tão jovem, Pasolini faz com que a sua experiência, expressão não ingênua de Contini, não esqueçamos que é justamente este crítico a ressaltar o experimentalismo de Dante, isto é, daquele poeta que sua obra consolidou o dialeto toscano como língua italiana, se dê num nível linguístico tendencialmente semelhante ao milanês de Porta ou ao romanesco de Belli, isto é, das duas experiências dialetais mais reconhecidas. Os precedentes de Pasolini estariam não nos dialetais de seu tempo ou do tempo imediatamente anterior, mas sim, supõe Contini, no exercício de imaginativa arqueologia poetológica nos muito exíguos rastros do trovadorismo cividalês, isto é, de cividad, em italiano, cividale del Friuli. Isto é, naqueles bravos anônimos que buscaram pôr-se à altura dos jograis de Provença, dos notários meridionais, do Minesanc ao Subávaro. Em todos, até em Pasolini, cogita Contini, haveria a mesma busca do vernáculo ilustre, vulgare ilustre, de que falava Dante. Dante, não esqueçamos, é o modelo supremo de um uso político da língua. Na verdade, o que acontece com Pasolini é a criação de uma franja em que língua natural e língua literária, pré-história e história se tornam indiferenciáveis. E a partir dessa franja, ou nessa franja, zona para sempre obscura e misteriosa, que ele instala seu laboratório de escritor e mais amplamente de intelectual e artista. Décadas depois, quando retornar ao mito messiânico bíblico, ou por outro lado, ao mito trágico grego, será ainda aí a sua localização equivalente. A poesia é sempre quase uma língua. Tem sempre a opção não apenas de atuar numa quase-língua, mas de constituir essa quase-língua por meio de sua própria experiência de palavra, que é também uma experiência de vida, indissociavelmente vida-literatura ou literatura-vida. Por meio de seu trabalho, que é menos de exaltação, de levar a palavra às alturas, ao sublime, do que desmontagem da palavra, de levar a palavra ao chão, ao subterrâneo. Não há montagem, e não por acaso Pasolini se fará cineasta, um cineasta para o qual a montagem será determinante, como vem demonstrando de Gilberman. Sem essa montagem inicial, sem essa desconstrução da linguagem na busca do seu quase, Pasolini, do seu quase, Pasolini cita Rimbaud, eu não sei mais falar, uma frase do Rimbaud, como extremo da consciência poética que corrompe a língua e da qual emerge uma forma ruína. Em contraste com isso, propõe a virgindade do friulano. É a poesia que transforma o dialeto em língua. Através da poesia, supera-se a distinção entre língua e linguagem. É uma distinção que faz sentido, que talvez seja obrigatória para o linguista, mas não para o poeta, tampouco para o teórico ou filósofo que pensa a língua ou a linguagem a partir do poema. Entende-se por aí o interesse juvenil de Pasolini por Pascoli. O estudo de Pasolini sobre Pascoli visa arrancá-lo às leituras fascistas. Em Pascoli, Pasolini reconhecerá uma espécie de conciliação entre a autonomia da arte com uma moralidade humana que não exclui um fim utilitário para a poesia, isto é, um fim quase estranho à poesia. Esta dialética, isto é, essa superação do aparente impasse, é fundamental em Pasolini. Não por acaso, no seu ensaio sobre a poesia dialetal de 1947, fala, a propósito de Pascoli, precisamente como Contini antes e como Deleuze-Guattari depois, em língua menor. Diz assim, a parte do seu dicionário de termos técnicos, ou exatamente dialetais, e a parte da sua sintaxe e o seu léxico, tomados às vezes fortemente pela coiné dialectus, toda a linguagem deste Pascoli falado das Miricre, dos melhores canti del Castello Vecchio, se move na atmosfera de uma língua menor. Língua menor que corresponde para Pasolini a uma Itália menor deserdada, na expressão do próprio Pasolini. Língua menor que Agamben, no seu estudo sobre Pascoli, aliás, recuperando uma observação de Contini, chamará de língua morta. Pode-se talvez rever a dinâmica interna de sístole e diástole da poesia de Pasolini a partir da seguinte constatação de Deleuze-Guattari. Duas tendências conjuntas das línguas ditas menores foram recorrentemente apontadas: um empobrecimento, um esgotamento das formas sintáticas ou lexicais, mas, ao mesmo tempo, uma curiosa proliferação de efeitos cambiantes, um gosto pela sobrecarga e pela paráfrase. Seria interessante examinarmos o início da obra poética de Pasolini como um efeito de empobrecimento deliberado que se confunde à primeira vista com o hermetismo, mas perturbado pela transposição ao friulano. E os últimos anos como um efeito de expansão ou sobrecarga. Veja-se, por exemplo, o poema sobre o Rio de Janeiro, Hierarquia. Deleuze e Guattari ainda dizem, eu vou citar aqui um trecho que
em alguma medida apareceu ontem em mais uma fala. A suposta pobreza é, de fato, uma restrição das constantes, assim como a sobrecarga é uma extensão das variações, para desenrolar um contínuo que arrebata todos os componentes. Essa pobreza não é uma falta, mas um vazio ou uma elipse que faz com que se contorne uma constante sem se engajar nela, ou que se a aborde por baixo ou por cima sem nela se instalar. E essa sobrecarga não é uma figura de retórica, uma metáfora ou estrutura simbólica. É uma paráfrase movente que testemunha a presença não localizada de um discurso indireto no interior de qualquer enunciado. Assiste, dos dois lados, a uma recusa de pontos de referência, a uma dissolução de forma constante em benefício das diferenças de dinâmica. Quanto mais uma língua entra nesse estado, mais se aproxima não somente de uma notação musical, mas da própria música. Para Deleuze e Guattari, língua menor é, antes de tudo, o nome de uma operação que se dá dentro da língua maior. Não existe uma pobreza, dizem eles, e uma sobrecarga que caracterizariam as línguas menores em relação a uma língua maior padrão. Há uma sobriedade e uma variação que são como um tratamento menor da língua padrão, um devir menor da língua maior. O problema não é o de uma distinção entre língua maior e língua menor, mas o de um devir. A questão não é a de se reterritorializar em um dialeto ou um patuá, mas de desterritorializar a língua maior. Proponho que só assim se compreende verdadeiramente a estranha operação de escrita e tradução do primeiro livro de Pasolini, que já trazia no pé das páginas a tradução do friulano ao italiano. O poema se instala nessa tensão entre as línguas friulana e italiana, e o rebaixamento do italiano se faz literal, naquela tradução não bela, como diz Contini, segundo seu próprio Dioleto, sua própria língua menor. O espaço de quase uma língua, da quase língua que pode ser chamada de língua menor ou língua morta, ou ainda de língua da poesia, é sempre um espaço intervalar entre línguas. Seguem ainda Deleuze e Guattari. As línguas menores não existem em si, existindo apenas em relação a uma língua maior. São igualmente investimentos dessa língua para que ela se torne, ela mesma, menor. Cada um deve encontrar a língua menor, dialeto ou antes idioleto, a partir da qual tornará menor a sua própria língua maior. Essa é a força dos autores que chamamos menores e que são os maiores, os únicos grandes. Ter que conquistar sua própria língua, isto é, chegar a essa sobriedade no uso da língua maior para colocá-la em estado de variação contínua, contrário de um regionalismo. Em sua própria língua que se é bilíngue ou multilíngue. Conquistar a língua maior para nela traçar línguas menores ainda desconhecidas. Servir-se da língua menor para pôr em fuga a língua maior. O autor menor é o estrangeiro em sua própria língua. Por aqui se vê a importância que o Provençal terá para a filologia românica, no questionamento que essa lança às filologias nacionais. Língua menor, questionando todas as línguas maiores, todas as línguas identificadas depois do romantismo, sobretudo, com nações em formação. Itália, Alemanha e mesmo Espanha pelas suas tensões linguístico-culturais internas ou consolidadas, França, Inglaterra, Portugal. Por aqui se vê a importância que a filologia românica terá para Pasolini. Por aqui se vê que Pasolini, depois da operação poética inicial sobre o friulano, poderá adotar o italiano, não porque nele se sinta em casa, reivindicando a sua força maior, mas precisamente porque, através da exploração do esplendor libertário das falas, tornará também o italiano uma língua menor. Escavará nela o espaço de quase uma língua. Bom, muito obrigado, Eduardo. Foi ótimo ouvi-lo, como sempre. Essa diferença de corte mais perto do poema e da língua. Bom, a gente vai dar prosseguimento, então. E só lembrando que a gente abre para o debate no final, né, depois de todas as falas. Então nós vamos ouvir agora a fala do Davi Pessoa, que organiza comigo o seminário, o monstro Uzerum. O Davi Pessoa é professor da UERJ. Vai me lembrando aí que o Davi ele não me mandou a biografia dele, nem eu a minha para ele. Eu não sei se a UERJ ainda vai existir daqui a um tempo, então também. Então, Davi, por enquanto, ainda é professor da UERJ. Enquanto a UERJ enquanto a UERJ ainda existe. O Maracanã está lá. E Davi tem se dedicado nos últimos anos a um pensamento em torno da literatura italiana, tem se dedicado também a traduzir alguns pensadores italianos no Brasil.
entre eles o Franco Orella, o Mário Berignola, o Giorgio Agamben, mais recentemente, e está trabalhando num pequeno esforço do Expósito de 400 páginas, nesse momento. Tem um trabalho publicado pela editora da Casa de Florianópolis, que era um selo que nós tínhamos lá, quando lá vivíamos, em torno do testemunho e da tradução, a partir de Guimarães Rosa. Acho que é isso, né? Tá bem. Então, vamos ao Davi. Bem, bom dia a todos. Quando pensamos em fazer esse seminário, eu havia pensado em escrever um texto sobre os escritos do Pasolini sobre arte, que são pouquíssimos conhecidos aqui entre nós. Porém, dada a circunstância do último mês, nesse delírio total em que estamos mergulhados, e como eu prefiro sempre apostar mais na angústia, então eu resolvi fazer sobre uma outra coisa que nos toca muito mais de perto, e é isso que eu vou apresentar para vocês. O nome que eu dei ao texto é O Monstro Userum, e eu começo lendo como queda de entrada nessa reflexão a tradução de um poema de um poeta italiano que eu já venho traduzindo há algum tempo, que se chama Luigi Di Ruscio. Diz assim: conseguiu acumular 6 meses de vida e agora está sorvendo o encosto do minúsculo leito e fora de casa fazendo 20 graus abaixo de zero na sombra. Hoje também faz um frio terrificante porque é o 40º aniversário que as tropas hitlerianas ficaram congeladas a poucos quilômetros de Moscou. E para Hitler e para suas tropas deve ter sido um suplício não facilmente descritível, nem mesmo pelo Sumo Alighieri, e até mesmo na Noruega, quando tudo está imerso num frio mortal, cai no precipício todos os indícios da criminalidade. Os torturadores deixam de torturar, os assassinos de assassinar, os ladrões de roubar, os violentadores de violentar. O grande Deus envolve aos poucos todo o planeta com um gelo assustador, quando os pássaros transformados em pedras de gelo desabam. Em suma, de manhã estou sempre felicíssimo e de noite estou na mais tétrica e escrota angústia. E procurando combinar as alegrias matutinas com as angústias das noites, me tornei poeta. O pôr do sol me fulmina. Assim amo a terra norueguesa, onde no verão parece que o sol nunca quer se pôr. E também consigo me agarrar nas utopias geladíssimas. Por sorte que ontem houve um lindíssimo eclipse lunar. No lugar da lua havia uma mancha. Cito: também o conhecemos por outro aspecto de sua personalidade, aspecto inequivocavelmente demonstrado pelos precedentes penais e que aporta uma contribuição para as finalidades desse inquérito. É um psicopata do instinto, é um anômalo sexual, um homossexual no sentido mais absoluto da palavra. É tão profundamente anômalo que apresenta em sã consciência sua anomalia até chegar ao ponto de se mostrar incapaz de avaliá-la como tal. E justamente as tentativas inadequadas de tornar compreensível tal comportamento que ele assume ditado por razões literárias e psicológicas que provoca a normalidade dessa sua colocação. Citemos integralmente o que o réu afirmou sobre tal circunstância. Não posso e não devo negar que as declarações feitas pelos jovens, os quais ele havia beijado apaixonadamente na mesma circunstância e aos quais pediu para que o masturbassem, respondem pelo menos em parte, exteriormente, à verdade. No mais, certas particularidades me escapam, porque como era noite de festa, encontrando-me em companhia de amigos, havia excedido um pouco na bebida. Deve ser também imputada a euforia do vinho e da festa, o fato de ter desejado viver essa experiência erótica de caráter e origem literária, acentuada pela leitura recente de um romance de argumento homossexual, do escritor Gide. E continua o diagnóstico, o que demonstra não somente que é um homossexual exibicionista e voyeur,
Se fez masturbar e se masturbou na presença de 3 rapazes. Mas se tivéssemos que dar crédito às suas tentativas de justificação, teríamos que pensar que se trata também de uma personalidade fortemente insegura e extremamente sugestionável, a ponto de ser influenciado pelo determinismo de sua conduta, mesmo quando se trata de decidir no sentido de ações criminosas da leitura de um romance de argumento sexual. E também, nesse ponto, se quiséssemos seguir as pistas psicodinâmicas, poderíamos facilmente demonstrar como seus ambientes prediletos, seus comportamentos revividos plenamente através da leitura de uma vida violenta, a escolha de suas amizades, sua total manifestação de vida sejam, na realidade, uma pura e simples tentativa de compensação de um sujeito de instintos profundamente tarados e com ações ordinárias radicais por insegurança. Nossa análise, porém, não deve e não pode ultrapassar os limites impostos pela análise fenomenológica dos fatos, e na avaliação psicopatológica deles deve dar conta apenas daquilo que foi provado. Só um instante. O que acabo de ler para vocês é um fragmento do laudo médico escrito pelo professor da Universidade de Roma e psiquiatra Aldo Semerari, em 21 de junho de 62, o qual foi distribuído aos jornais e revistas italianas pela Stampa Internazionale Medica, antes mesmo da abertura do processo de Latina contra Pasolini. Voltarei a este fato. Michel Foucault, entre 1974 e 1975, ministra no Collège de France os seminários que compõem o curso Os Anormais. A arqueologia da anormalidade apresentada por Foucault durante todo aquele período nos ajuda a compreender melhor a persistência, ainda no século XX, e por que não também em nosso século, de normas aplicadas por um sistema médico e judiciário que deixaram marcas profundas em nossos corpos. Lembremos que Foucault destacava que para fazer uma arqueologia da anomalia acerca do anormal do século XIX, era necessário confrontar 3 figuras: o monstro, o incorrigível e o masturbador. Tais figuras se encontram separadas ou podemos entendê-las umas incindidas nas outras. Há na pesquisa arqueológica de Foucault uma mudança de paradigma na passagem dos séculos XVII, XVIII, XIX em direção ao século XX, que gostaria aqui de destacar. Diz ele: a mecânica do poder punitivo implica, portanto, 2 coisas. A primeira é uma afirmação explícita de racionalidade. Outrora, todo crime era punível a partir do momento em que não se havia demonstrado a demência do sujeito. Era unicamente a partir do momento em que a questão da demência do sujeito podia ser sustentada que, de forma secundária, surgia a questão de saber se o crime era ou não razoável. Agora, a partir do momento em que só se punirá o crime no nível do interesse que o suscitou, a partir do momento em que o verdadeiro alvo da ação punitiva, em que o exercício do poder de punir terá como objeto a mecânica do interesse próprio do criminoso. Em outras palavras, a partir do momento em que se punirá não mais o crime, mas o criminoso, vocês hão de convir que o postulado de racionalidade fica, de certa forma, fortalecido. Ou seja, seria a tese que nos apresentou ontem o Raul, ou seja, levar mais medo ao medo, ou seria também a tese de um ensaio belíssimo do Carlo Ginzburg, quando ele vai analisar a questão do terrorismo, do medo no terrorismo, a partir da figura do Leviatã. Essa mudança, sem dúvida, provoca um embaraço, segundo Foucault, ou ainda mostra os paradoxos da máquina judiciária, visto que se a razão do sujeito criminoso é a condição de aplicação da lei, então a lei não pode ser aplicada ao sujeito fora da razão, em demência. Porém, como a soberania do poder ou o poder soberano não deixa nada passar em branco, então ele terá que aplicar ao sujeito desvirtuado pelo patos um suplício ilimitado,
cuja prática é incorporada por inúmeras estruturas hierárquicas, no caso de Pasolini, pelos jornais, revistas, igreja, Partido Comunista, família, escola, televisão, etc. Para que possamos compreender melhor e propor aqui brevemente uma arqueologia da anormalidade desse sujeito acometido pela doença GID, anomalia est, farei referência a alguns processos contra Pier Paolo. Sua relação com a magistratura italiana se tornou, como ele mesmo diz numa entrevista, quase que diária, muitos dos quais, infelizmente, não temos acesso. Porém, graças aos esforços de Laura Betti, com o apoio da editora Gazzanti, foi publicado um volume incontráveis, como se diz incontrável? Introvável, não achável, incontrável, que se chama Pasolini, Cronaca Giudiziaria, Persecuzione, Morte, ou seja, Pasolini, Crônica Judiciária, Perseguição, Morte, publicado em 77, ou seja, 2 anos após a morte dele, o assassinato dele, e que traz informações, fragmentos das acusações, das defesas, textos publicados em jornais e revistas sobre 33 processos contra Pasolini. Infelizmente, as editoras italianas até hoje não tiveram nenhum interesse para ter uma nova edição desse livro e se limitam em publicar livros e mais livros sensacionalistas sobre sua morte. O primeiro processo contra o anormal se deu em Casarsa, quando Pasolini vivia dentro de seu útero linguístico, como ele mesmo escreve nos anos em que sua mãe, Susana, lhe contava histórias e fábulas, ou como ele mesmo diz: minha mãe era como Sócrates para mim. Ele absorveu tudo isso de maneira quase patológica, e tal patologia vem à tona quando a Legião Territorial dos Carabinieri, ou seja, de uma polícia italiana de Pádua, envia ao juiz de primeira instância o documento de instauração e averiguação de um escândalo. O escândalo foi confidenciado por um padre da comunidade de Ramuscello, que teve acesso às informações em confidência ao delegado de polícia. Durante a festa de Santa Sabina, Pasolini, com mais 3 rapazes, vive uma experiência erótica de caráter e origem literária, após a leitura de um romance homossexual de Gide, ou como publicou o jornal Il Messaggero, exaltado pela recente leitura. Os pais dos rapazes, porém, não abriram processo contra Pasolini, como lemos num documento de acusação. O caso foi levado adiante em consideração ao fato que se tornou público, provocando uma indignação geral, pois Pier Paolo ensinava em uma escola média. O juiz o condena por atos obscenos, porém, após 3 anos de apelações, o tribunal de Pordenone absolverá Pasolini por insuficiência de provas. Abro aspas, visto que não ficou claro se o lugar onde estavam era realmente público. Jornais reacionários como Messaggero Veneto, Gazzettino, não suportaram sua absolvição e publicaram cotidianamente artigos que difamavam a imagem do professor e membro já notável do Partido Comunista, o qual o expulsa em 1949, bem como a escola em que lecionava, em Valvassone, o demite. A permanência em Casarsa se tornou insuportável, então parte com sua mãe para Roma em 1950. Numa carta escrita ao membro do Partido Comunista italiano, Ferdinando Maltino, o vulgo Carlino, o qual publicou no jornal L'Unità um texto que resumia claramente a posição do partido sobre o tema da homossexualidade, em síntese, uma degeneração burguesa. Pasolini lhe responde e diz que membros da democracia cristã estavam preparando há tempos sua ruína por puro, segundo as palavras de Pasolini, odium theologicum, afirmando que não se assustava com a posição daqueles, mas se admirava, ao contrário, que seus companheiros do partido, com a desumanidade de vocês, diz Pasolini. Entenda bem que falar de desvio ideológico é uma imbecilidade. Mesmo sem vocês, sou e serei comunista, no sentido mais autêntico desta palavra. Até esta manhã eu sustentava o pensamento de ter sacrificado minha pessoa e minha carreira por fidelidade a um ideal. Agora não tenho mais nada em que me apoiar. Outra pessoa em meu lugar se mataria. Desgraçadamente devo viver por minha mãe.
Desejo que vocês trabalhem com clareza e paixão. Eu procurei fazê-lo. Por isso traí minha classe, aquela que vocês chamam de minha educação burguesa. Agora os traídos se vingaram de modo muito cruel e assustador, e fico com a dor mortal de meu pai e de minha mãe. Assim, o monstro, o incorrigível, o masturbador, será cada vez mais perseguido pela racionalidade, ou pela racionalidade sempre em potência. Mas terá em contrapartida, ao mesmo tempo, as intervenções de quem irá confrontar a máquina por dentro, com o intuito de desmascarar os rostos da dita racionalidade diante dos anormais reprimidos. Numa carta de Giuseppe Dozzi, escrita a Pasolini, quando este colaborava com a revista Via Nuove, revista ligada ao Partido Comunista Italiano, fundada em 1946 por Luigi Longo, seu remetente diz ter sofrido punição por ter chamado um fascista de ditador, em Veneza. Pasolini lhe responde, fazendo alusão ao livro Gli Occhiali d'Oro, Os Óculos de Ouro, de Giorgio Vasari, no qual o escritor estabelece uma equivalência de destinos entre um idoso gay e um jovem judeu na época do fascismo, ou seja, marginalidades diante das regras da sociedade, as quais não suportam a diversidade, e como consequência nasce um complexo psicológico. Escreve Pasolini: o complexo psicológico que lhe dizia determinado, mas não determinante. Dele nascem muitas soluções possíveis. Pode nascer, por exemplo, o conformismo, por mais que isso possa parecer paradoxal. O anormal, complexado, de fato não querendo aceitar a anormalidade que o relega a uma minoria de diferentes em relação à sociedade em que vive, e, aliás, sofrendo terrivelmente com ela, tenta inserir-se de modo prepotente na maioria, acolhendo e tomando para si todos os cânones, todas as regras, todas as instituições. E como sempre ocorre, termina, como se diz, sendo mais realista que o rei. Não há ninguém que seja mais fanático, mais duro, intransigente que um anormal que defende a norma. Além do mais, tal tipo de anormal é reprimido, ou seja, não quer aceitar de forma alguma conhecer sua anormalidade. Silencia, remove-a, oculta, sob um véu impenetrável. O fascismo e o nazismo estavam repletos desses anormais reprimidos. Doentes, deformes, anões, impotentes, gays, que não queriam aceitar sua inferioridade, tampouco a nomeavam, e em compensação passavam a defender com violência uma ideologia viricida e prepotente, que era o conformismo por definição. Portanto, muito mais que forças contraditórias que salvaguardam um estado de pureza benéfica ou maléfica, vemos que aí há um jogo que postula ambivalências, visto que os mecanismos de poder ou as máquinas antropológicas, para dizer com Furiese, não cessam de produzir mecanismos de auto-imunização, visto que sentem, por exemplo, um ódio incurável por aqueles acometidos de Gide anomalia est. E contra tal anomalia, a máquina está sempre operante. Em 55, a magistratura de Milão acolhe a solicitação da presidência do Conselho dos Ministros, representada por Antônio Sain, para averiguação de pornografia em Ragazzi di Vita, que havia sido publicado naquele mesmo ano e que foi objeto de uma longa batalha judicial. O livro foi excluído dos prestigiosos prêmios Strega e Viareggio, recolhido das livrarias, mas muito festejado pela comissão dirigida por Giuseppe De Robertis para receber o prêmio literário Mario Colombi Guidotti, em Parma. Trata-se do primeiro processo contra sua produção artística. O processo, no entanto, não foi apenas aberto contra Pasolini, mas também contra o editor Aldo Gazzanti, ambos imputados de publicação obscena. Fato curioso, no caso do laudo médico, que li no início para vocês, o psiquiatra jamais teve contato com Pasolini. Neste caso, agora, os juízes da 4ª Seção do Tribunal de Milão tiveram que adiar por 3 vezes a audiência por não terem lido uma linha sequer do livro. E, finalmente, em 4 de julho de 56, a primeira audiência estava marcada para 18 de janeiro daquele ano, Livio, o pai de Aldo Gazzanti e Pasolini, respondem às perguntas dos juízes.
Lívio assume a total responsabilidade pela publicação e ressalta que o livro é uma verdadeira obra de arte, o qual já ganhou o prêmio literário e será traduzido em breve na Alemanha, França e Estados Unidos. Pasolini, por sua vez, argumenta: não foi, diz ele, não foi minha intenção escrever um romance no sentido clássico da palavra, quis somente escrever um livro. O livro é um testemunho da vida vivida por mim durante 2 anos num bairro de Roma. Quis fazer um documentário. A fala em dialeto romanesco presente no romance foi uma exigência estilística. Quando antropomorfizo a cadela, quis dizer que muitas vezes, infelizmente, os jovens levam suas vidas como animais. Minha intenção era apresentar com perfeita veracidade uma das zonas mais desoladas de Roma. A violência imposta pela magistratura que o leva a julgamento sem ler o livro e a violência da psiquiatria que lhe coloca a camisa de força de todo um aparato ideológico, o analisa sem ter contato com o paciente e publica seu laudo médico, todas elas são acolhidas pela violência midiática. Numa entrevista feita pela revista Gente ao psiquiatra Aldo Semerari, em 76, um ano após a morte de Pasolini, ele reforça a ideia de que, cito, Pasolini poderia ter sido salvo. E se ele tivesse, ao contrário de ter sido absolvido, tivesse tido a oportunidade de ser submetido a um tratamento técnico, teria se curado de sua psicopatia do instinto. Isto é, de sua homossexualidade. Fecha aspas. É evidente que Semerari não leu Freud, e muito menos, enquanto psiquiatra, e muito menos a carta que Freud escreve em 1935 a uma mãe preocupada por saber que seu filho é homossexual. Diz a carta: a homossexualidade não é certamente uma vantagem, mas não é algo da qual se deve sentir vergonha. Não é um vício ou uma degradação, e não pode ser classificada como doença. Muitos indivíduos altamente respeitáveis do tempo moderno e antigo foram homossexuais, como Platão, Michelangelo, Leonardo da Vinci. Fecha aspas. Como vemos, o projeto da cura gay do deputado do PSDB, João Campos, não é algo tão inovador. A imprensa italiana, não suportando a absolvição de Pasolini por falta de provas que pudessem comprovar que o romance era um ato contra o pudor, dedicou os 3 anos sucessivos ao ataque diário contra ele, no qual se dissemina a imagem de Pasolini homossexual, comunista, até mesmo difamado por seus companheiros do PCI, pornográfico, transgressor, anormal, um homem, entre aspas, chegando a ponto de o acusarem de narcisista em busca de publicidade. Em relação a essa última imagem, há um fato muito curioso. Poucos anos após o julgamento de Ragazzi di Vita, um jovem de 23 anos, Antonio Vecchi, professor da escola, também ele, de escola elementar, se apresenta numa delegacia de Roma e denuncia Pasolini por tê-lo obrigado a entrar em seu carro, em sua Giulietta T1, violentando sexualmente, ameaçando, e ainda o fato curiosíssimo, por ter roubado dele um capítulo que ele, Antonio Vecchi, estava escrevendo naquele momento de seu livro que se chama I Figli del Peccato, Os Filhos do Pecado. 2 dias depois, a vítima se apresenta novamente à delegacia e diz ter inventado tudo. E quando o delegado lhe pergunta por qual motivo, diz ele: me veio em mente porque sei que é uma pessoa famosa. Fiz com o objetivo de voltar a mim, com o clamor da denúncia, uma publicidade para as minhas aspirações de escritor. Ou ainda, um jovem de 28 anos, romano, chamado Andrea Di Marco, certo de ter se reconhecido no romance de Pasolini, na figura do personagem Begalone, apresenta uma ação por difamação, a qual terá total apoio da revista Il Tempo, na qual lemos: ao senhor Di Marco não agrada ser confundido com garotos de programa, e encontra, além do mais, que outros são os direitos da arte e outros os limites de quem, usando cores e pincéis, usa a máquina fotográfica para copiar fielmente pessoas e coisas. Numa carta enviada a Livio Garzanti, em 55, ou seja,
contemporaneamente a todo o processo, a toda essa perseguição por parte da mídia, diz Pasolini a Garzanti: você viu a miríade de artigos e artigozinhos sobre Ragazzi di Vita? Estou aqui atropelado pela torrente de injúrias e de elogios. Viu quanto é estranha a imprensa comunista? L'Unità se ocupou 2 vezes, em 3 colunas, Trombatore, Salinari e Cerone, críticos, seguidos de um grupinho de medíocres, em jornais menores, querem me levar para a fogueira, de acordo com argumentos idênticos com os acadêmicos reacionários e católicos provincianos. Eu realmente não sei o que pensar, mas para ser bem sincero, lhe direi que tudo isso me importa muito pouco, dada a assustadora superficialidade dos julgamentos. Estou abundantemente compensado pelos entusiasmos de leitores considerados simples, que leem o livro numa única noite. Uma dessas alegrias é compartilhada por um jovem chamado Cesare Padovani, que escreveu uma carta para Pasolini compartilhando sua comoção por tudo que estava acompanhando nos jornais italianos. Pasolini, também comovido, lhe responde, diz ele: sua carta me deu muita alegria, mas também me preocupou muito. Ragazzi di Vita não deveria, segundo a moral corrente, ser um livro para jovens, sobretudo para um rapaz como você, como era eu quando tinha sua idade, completamente tomado por uma vida de estudos e de afetos familiares, e entusiasmado com pureza de paixão com essa vida. Não queria que meu livro, que fala de jovens tão diferentes de você, tivesse chocado tão violentamente e tivesse colocado com tanta brutalidade diante de certos aspectos da vida que você não conhece. Espero que não julgue naturalmente como ruins e cruéis os jovens sobre os quais falo em meu livro, mas que os considere como tais por culpa do ambiente em que nasceram e viveram. Também espero que você, diferentemente de certos críticos agora inveterados na hipocrisia e na frieza, possa entender que escrevi meu livro com amor e piedade pelos meus pobres protagonistas. Tem um fato curioso também, que a primeira censura a um livro do Pasolini se deu também justamente a partir de um escrito, de uma resenha feita pelo crítico Gianfranco Contini, que gostou muito do livro, escreveu a resenha, porém a resenha não foi publicada na Itália. Foi depois publicada na Suíça, quando Contini estava lá. O poeta Giuseppe Ungaretti envia uma carta aos juízes no dia do julgamento do romance, ou seja, no 4º dia, depois que os juízes sequer devem ter lido uma linha, destacando que Ragazzi di Vita é um dos melhores livros em prosa surgido naqueles anos na Itália. Ungaretti estava um pouco exagerando, mas era uma defesa. E diz ele, Ungaretti: as palavras colocadas na boca daqueles garotos são as palavras que eles costumam usar, e teria sido, a meu ver, uma ofensa à verdade fazê-los falar como um xixisbel. Além do mais, é uma tarefa libertária do romancista representar a realidade como é. Não se pode pedir a um escritor que tenha consciência de suas obrigações para fazer como um avestruz, ou ainda pior, como um hipócrita, diante das pragas sociais tão importantes a serem denunciadas, visto que são jovens e crianças as vítimas mais gravemente atingidas. Pasolini não só sentiu com raro ímpeto essa obrigação, mas também teve o mérito de sempre elevar sua narrativa a um outro grau de poesia. Os juízes o absolvem, o livro volta para as livrarias e, por fim, dizem na sentença que o debate ali se desenvolveu num clima de elevação serena. O debate em clima de elevação serena encontra acolhida na magistratura, nas revistas, jornais, na psiquiatria, na polícia, todos a serviço do monstro moral e político, o que faz lembrar de um aforismo de Macedônio Fernandes, que diz: um terrorismo interno sistematizado e inteligentíssimo se tornará a paixão de todos os povos no pós-guerra. Parece que o atual governo compreendeu bem isso. Votou há pouquíssimo tempo a lei antiterrorismo. Pasolini, nesse sentido, se pergunta: o que aconteceu no mundo depois da guerra e do pós-guerra? E diz ele: a normalidade. Isso mesmo, a normalidade. No estado de normalidade não olhamos ao nosso redor.
Tudo se apresenta como normal, desprovido da excitação e da emoção dos anos de emergência. O homem tende a dormir em sua normalidade. Esquece-se de pensar, perde o hábito de se julgar, não sabe mais perguntar-se quem ele é. É então, nesse momento, que se cria artificialmente o estado de emergência. Fecha aspas. E nesse mesmo estado de emergência se cria a falsa tolerância, tão discutida por ele em vários momentos. Numa entrevista dada a Dacia Maraini para L'Espresso, diz Pasolini: é a tolerância que cria os guetos, porque é através da tolerância que os diferentes podem vir à tona, porém sob a condição de serem e permanecerem minoria, aceita, mas caracterizada e circunscrita. A tolerância é o aspecto mais atroz da falsa democracia. Poderia dizer que é realmente muito mais humilhante ser tolerado que ser proibido, e que a permissividade é a pior das formas de repressão. E nesse estado de falsa democracia, os monstros são lixados, pois o homem médio, ou seja, a opinião pública representada e, diria, oficializada pelos jornais, requer ainda, como na profundidade dos milênios, o bode expiatório. Isto é, sente a necessidade de linchamento. As vítimas que serão linchadas continuam a ser regularmente procuradas entre os diferentes. Estamos ainda, em outras palavras, no auge da civilização de Himmler. Os Lager os esperam. O diferente, criminoso, homossexual, pobre ou meridional. Estas são as atribuições da vítima que será linchada, regularmente procurada. Se configura como monstro. O cidadão pequeno burguês que procura os monstros, restando depois regularmente, quando não consegue em tempo linchá-los antes, com um palmo de nariz. É, na realidade, ele, o monstrengo. O poeta Andrea Zanzotto nos narra em seu texto Pedagogia, que está inserido nesse volume que recolhe esses 33 processos contra Pasolini, e diz ele que Pasolini cuidava do jardim da escola, em Casarça, com a participação de seus alunos. E ali ele lhes ensinava os nomes latinos das plantas, bem como narrava fábulas, como aquela do monstro Userum, para que aprendessem as terminações dos substantivos da segunda declinação, o S, ER e o M, us, Por exemplo, puer bonus est, o menino é bom. Pasolini acreditava na bondade humana na mesma medida em que tinha consciência de que a verdadeira apocalipse é que a tecnologia mudará antropologicamente o homem. Numa conversa com John Halliday, Pasolini lhe diz que gostaria que seu último filme fosse entre Paulo e Sócrates. Mas para isso ele teria que alcançar uma maior pureza e um maior desinteresse. Que sintomático esse retorno materno. Susana Sócrates, outro tipo de SS. Minha mãe, diz ele, era como Sócrates para mim. Ou como ele diz durante o interrogatório acerca do filme La Recolta: nada jamais morre numa vida, tudo sobrevive. Nós, ao mesmo tempo, vivemos e sobrevivemos. Assim, toda cultura é tecida de sobrevivências. Como se vê, paixão, anomalia é. Muito obrigado.